Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, iniciando mais um encontro, todos nós aqui reunidos, e ainda nos reunimos, estamos muito felizes pela graça da vida que nos concedestes, que nos permite ouvir, aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim, Senhor, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra os nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre generosos, amigos. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. Muito boa noite, amigos, boa noite a todos vocês que já estão chegando, já estamos nos reunindo nesta quarta-feira, como o tempo passa rápido, um cisco, né? Então queremos aqui, eu e dar as boas-vindas a vocês, deixar aqui nosso abraço, agradecendo a presença e sim, né, esperando que, claro, esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilo, saúde, família, trabalho, enfim, tudo caminhando como precisa caminhar. Então, agradecendo a presença de vocês, hoje nós vamos ter, já, no Evangelho de hoje, vai falar sobre preces pagas, dentro do capítulo Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E nós vamos ter aqui o mesmo texto compilado, né? São Lucas, São Manuel, São Mateus, falando sobre o mesmo assunto. E Joana de Ângeles, que vem a seguir, vai falar sobre algo importante para nós. Ela vai nos falar hoje sobre o culto aos mortos. Culto aos mortos. E já, na sequência do Evangelho, estaremos então reunidos com Joana de Ângeles. Ela traz a sua palavra, seu conhecimento, sua sabedoria, para, claro, nosso aprendizado. Precisamos e devemos estar atentos e precisamos estar aprendendo sempre. É, claro, uma das nossas responsabilidades aqui, aprendermos para cada vez estarmos melhores, mais conscientes do nosso papel nesse mundo. O que devemos valorizar e o que devemos, com certeza, também deixar de lado. E assim vamos agradecendo a presença de vocês, todos aqui na presença. Olha aqui, já conosco, com seu boa noite, a Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo, Alzira Crepaldi, Fernando Palucci, boa noite, Fernandinho, Kátia Alves Boeira, também conosco, nosso boa noite. Boa noite a todos vocês, a Bárbara Santana Neri também, Sandra Oliveira Vita, não é? Boa noite, Roma de Magalhães também, aqui conosco, uma alegria sempre, vocês poderem estar juntos e nós ficarmos juntos por esses momentos. Agradecendo aqui a vocês, também vamos agradecendo, claro, os likes que vocês já vão deixando. E aqui agradecemos, vejamos, a Alzira Crepaldi, a Sandra Oliveira Vita, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Irene Silva, Raul de Magalhães, Antônio Zabonini, João Avelino, Bárbara Santana Neri, Dona Felipe, Carlos Santana, pessoal amigo, simpático, sempre conosco, a gente agradece muito. É importante sempre a presença de vocês, o fortalecimento, as nossas vibrações positivas e amorosas, sempre e sempre. Assim, amigos, vamos ver o que nos fala hoje o Evangelho. E o Evangelho, deixa eu só aqui isso. Passar aqui, eu não perturbe, porque fica aqui pingando, né? Na tela aí, aqueles avisinhos e tal. Então, vamos ver o que nos diz o Evangelho. O Evangelho nos falando aqui sobre preces pagas. Preces pagas, isso mesmo. E assim o Evangelho nos diz o seguinte. Evangelho de São Lucas, São Marcos e São Mateus. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam, passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa.
Evangelho de hoje, como dissemos, né? São Lucas, São Marcos, São Mateus, textos semelhantes encontrados nos 3 evangelistas, falando sobre as preces pagas, que vão rezar pelas pessoas nas casas e ali recebem as suas moedas, como era comum à época. Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo comprimento se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas uma. Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras, se são necessárias muitas. Por que dizê-las poucas ou quase nada? Só por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Porque, pois, fazê-las pagar é uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Porque, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido, talvez sem resultado. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que se lhe solicita de sua misericórdia, a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que se a soma não fosse paga, ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica, dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vendê-las dos soberanos do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê, o mais frequentemente, dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interesse por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega um seu mandato a um outro? Este é um outro e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Pois é. Preces pagas. E era muito comum à época, né, de Jesus, e acredito que ainda à época de Kardec mesmo, porque se não tivesse ocorrência, nem seria citado aqui no Evangelho, não teria razão de ser, seria um costume que já teria sido extirpado, né, da questão religiosa. Mas se usava muito, pagar para se orar por isso, por aquilo lá, por obtenção de uma graça, né, para salvar de um problema, de uma doença. Usava-se. E como diz aí, né, a eficácia da prece, ela é diretamente ligada à intenção e o motivo e o coração de quem a faz. Qual é o motivo para se pagar alguém para rezar? O próprio Evangelho diz aí. Quem está autorizado, né, no caso, a ser aquele intercessor mais forte, que é o próprio interessado, ao pedir as graças, orar por um terceiro para que aquilo que ele precisa se faça. Deus não tem intermediário. Nós pedimos e temos aqui a intercessão dos nobres espíritos, claro, os santos, como são assim, caracterizados pela Igreja Católica, o Mestre Jesus, que intercede por nós, né? Mas pagar é o mesmo caso, assim, né? Em falar em pagamento por uma obtenção de uma graça ou disso, daquilo, de quando a própria Igreja, né, vendia chamadas indulgências, sabe? Vendia as indulgências. Já se pagava uma soma pronto. E foi esse, né, um dos motivos da cisão da questão do Lutero. Se insurgiu contra isso e contra 52 outras irregularidades, como dizia o Lutero à época. Daí então a cisão que teve na Igreja Católica.
porque estava o comércio demasiado. Ou seja, o homem obtinha as vantagens para ele usando o nome de Deus. E não tem lugar nenhum escrito isso que se deva fazer, né? Mas a sobrevivência, e nós sabemos dos templos, das igrejas, das casas espíritas, isso, daquilo, vem de quê? Vem das promoções que são feitas, vem das doações generosas, porque as casas são casas como outra qualquer. Tem despesas, né, de IPTU, tem despesa de água, despesa de luz, despesa de manutenção, de limpeza, quebra isso, quebra aquilo. E não tem um dono. Teoricamente, né, as casas não têm aquele dono, e ele vai gerir todas as casas e vai prover o que é necessário. Não. Então, para manter esses locais, sim, a doação espontânea, promoções, quando se faz, vende pizza, vende isso, vende aquilo, né? E os corações generosos mantêm. Mas a questão pessoal, que é enfocada aqui, a questão da prece paga, né, é muito mais séria, muito mais grave. Porque pagar, como fazia uma época, para alguém rezar, né, não tem a mínima razão de ser. Vai pedir para interceder, pedir ao Pai para interceder pela saúde, pelo problema, isso, aquilo. Para quê? Se você mesmo pode fazer isso e deve fazer isso, né? É diferente de que quando aqui vocês nos pedem para que nas nossas orações nos lembremos de fulano, de ciclano, de meu parente, de meu pai, de minha mãe, que passa por esse problema. A gente mesmo colocamos os nossos parentes, porque a união, a mentalização favorece muito a que essa prece se fortaleça, né? E não se faz com sentido monetário absolutamente algum. É pelo amor do coração, é para ver que as pessoas, aqueles que estão conosco, possam continuar firmes conosco, porque a caminhada aqui não é fácil. E nós sabemos que não é aquele mar, né, aquele mar paradisíaco, as Bahamas, Ilhas Seychelles, o Caribe, Cancún, não é esse mar maravilhoso, não. Muito contrário, muitas mais das vezes é um deserto bem escaldante a nossa caminhada. E essa prece é para que nosso Pai nos fortaleça, nos faça com que nós tenhamos mais força para caminhar juntos. Então, é claro que nos termos em que o Evangelho ali coloca tudo isso, é uma coisa absolutamente fora de qualquer propósito. Só enriquecia aqueles que assim faziam, iludindo aqueles que pagavam para que, né, aqueles fizessem as orações como se tivessem mais força junto a Deus, junto à divindade. Quando nós mesmos podemos fazer isso com a sinceridade, com a pureza do nosso coração, do nosso sentimento, pedindo sim diretamente indulgências ao Pai por nossos erros, né, pela saúde daqueles que estão conosco, enfim, essas providências que nós podemos perfeitamente tomar. Vai do nosso coração a nossa comunicação com o nosso Pai. Está sempre atento a todos nós, está sempre disposto a nos auxiliar. Claro, desde que também nós nos auxiliemos, nós façamos a parte que nos cabe. Não ficamos dependendo de um, dependendo de outro, reclamando disso, reclamando daquilo, porque eu sou coitado, que tudo acontece comigo, por isso tudo acontece com todo mundo. É uma questão de posicionamento. Então, que Deus nos auxilie, né, nos fortaleça neste caminho da responsabilidade acima de tudo. E assim os louros serão todos nossos, com a graça do nosso Pai e suas bênçãos, né? Por isso, queridos amigos, olha aqui, vamos agradecendo também. Aqui, olha aí, a Cecília Tiliar, que nos deixa boa noite, o Alessandra Branco, Maurício, também Maurício Cubruz, que também aqui conosco, Denise Holland, também Judélia Lima, que está aqui, olha que bacana, você chegando, vocês participando deste momento que é tão bacana, onde nós nos reunimos. E agradecemos também mais o like aqui da Judélia Lima, Irene Silva, Rony Magalhães, Antônio Zambonini, João Avelino, Marício Santos, do Maurício, Sandra Amaro Lerante, Bárbara Santana Nery, Ramon Monteagudo Penhas. Grande abraço aí, Ramon, também para Ana Felipe, Josilda Rampaz também, Carlos Santana, sempre conosco aqui, né, seu Carlos, nosso cineasta. Ele fez uma belíssima filmagem, né, um trabalho muito bonito, quando 75 anos aqui do Paz e Amor, e o ano que vem o Paz e Amor já vai fazer 80. Olha como o tempo passa rápido, né? E nesse meio tempo passou a parte mais cruel da pandemia também, com a graça do nosso Pai.
e que tenhamos aprendido muitas coisas durante esse período da pandemia. E, acima de tudo, também foi um período de aprendizado para todos nós, certeza absoluta. Assim, amigos queridos, vamos ver Joana de Ângeles, e hoje ela vai falar sobre culto aos mortos. Então também é um texto mais longuinho, mas vamos a bom termo dele. Vamos ver então aqui Joana de Ângeles. Ela faz inicialmente aquela pequena história, ela gosta de contar uma história para chegar ao ponto que ela quer nos deixar o seu recadinho simpático de sempre. Culto aos Mortos, capítulo 57 de Florações Evangélicas, livro de Divaldo, psicografia de Joana de Ângeles. Resultante da ignorância, o culto dos mortos entre os povos primitivos se espalhou pelas múltiplas civilizações da antiguidade, gerando em consequência lamentáveis processos de desregramento religioso, que derrapavam quase sempre em dolorosas ligações obsessivas. Entidades primárias e viciosas, utilizando-se das paixões vigentes, exigiam selvagens sacrifício de vidas humanas, que o tempo se encarregou de suprimir. Os holocaustos desta e daquela natureza foram sofrendo variações por impositivos do progresso, até assumirem conceituação metafísica, transmudando a mecânica da forma para a essência do espírito sacrificial. Era muito comum, né? Você sabe, em tempos idos, e algumas civilizações ainda que estão no seu início, o canibalismo, quando ainda a gente sabe que existem em determinadas regiões, naturalmente, né, até pela, digamos, por se estarem em meios mais restritos, e era muito comum o sacrifício humano, como oferenda a Deus, etc. Até na própria Bíblia está lá, não é? Lembra do sacrifício do altar, que ele ia sacrificar o filho a Deus, não sei o quê, e no fim, claro, não precisou, aí ofertou o quê? Uma ovelha, que era questão do costume da época, e hoje não tem o mínimo cabimento, e a gente sabe muito bem disso, fazer esse tipo de sacrifício. Concomitantemente, estabeleceu-se um intercâmbio entre os dois mundos, o dos encarnados e dos desencarnados, que retornavam com as mesmas características da personalidade desenvolvida antes do túmulo, exteriorizando as emoções e as sensações compatíveis ao estado de evolução de cada um. Nos santuários dos templos, nas escolas de iniciação, nos mistérios, os mortos sempre assumiram um papel preponderante, traduzindo os desejos dos deuses que se faziam crer, conduzindo, não raro, e em consequência, o pensamento humano às nascentes da vida, elucidando os enigmas do ser, as diretrizes dos destinos e os impositivos da dor. Com Jesus, os chamados mortos receberam o necessário respeito, ocupando o devido lugar. Seus encontros com os libertos da carne, mencionados no Evangelho, são memoráveis, são inconfundíveis. E a ética decorrente desse convívio, vazada na elevação moral e na renúncia, no amor e na caridade, constitui ainda hoje a linha de equilíbrio e base de segurança para a vida. Então, os mortos nas diversas civilizações anteriores, eles eram cultuados, e a gente sabe muito bem, até na própria civilização pagã, a importância que eles tinham, né? E hoje em muitas ainda religiões que existem, o culto aos mortos, a importância é muito grande. E a gente, quando disse aqui que Jesus, que ele trouxe os chamado respeito aos mortos, justamente pela conversa extraordinária que ele teve. Todos conhecemos na história do Monte Tabor, onde o Cristo se reuniu, lá com Moisés, com Elias, e lá sim teve esse encontro amigável de conversa, como está relatado na própria Bíblia, resgatando assim um outro sentido que se dá para o outro lado da vida, não é? Porque a Terra necessitasse de inadiável despertamento para as realidades do Espírito, os embaixadores dos céus mergulharam no corpo e renasceram nos diversos campos do pensamento
e da investigação, colaborando com tirocínios lúcidos e comprovações indubitáveis da continuidade da vida após a morte. Então, muitos daqueles espíritos já mais adiantados, quando nós tivemos a condição de melhor entender essa relação com o mundo espiritual, eles vieram para aqui, encarnados, darem esse testemunho, trazerem sim os esclarecimentos necessários para que tudo pudesse ser esclarecido. Luminares do reino mantiveram comunhão com os homens, através da mediunidade dignificada, repetindo a mensagem do Cordeiro de Deus aos corações amargurados e contribuindo com revelações novas. Não mais a morte. Em toda parte exulta a vida. Ninguém se aniquila na morte. Muda-se de estado vibratório sem que se opere mudança intrínseca naquele que é considerado morto. Morrer é também reviver. Mortos estão em realidade aqueles que têm fechados os olhos para a vida e jazem anestesiados na ilusão, deambulando em hipnose ditosa entre viciações e engodos. E aqui é o que diz Joana de Ângeles: muda-se de estado vibratório do campo físico em que nós estamos para o espiritual, que é aquele a que nós originalmente pertencemos, sem que se opere uma mudança no espírito, no conhecimento. Naquilo que ele viveu, ele leva dentro do seu conhecimento, aquilo que ele aprendeu, ele leva na sua memória espiritual. Então, essa mudança não ocorre. E ele esquecer tudo que passou aqui, ou quando veio para cá, esquecer tudo que quando volta para lá. Não. Memória espiritual ela é sempre preservada, mas ela é justificada e ajustada para o momento em que se encontra o espírito, seu próprio estado evolutivo, a capacidade de entendimento específica e principalmente quando deixa esse plano encarnado e passa para o plano espiritual. Por quê? A dificuldade é muito grande para o espírito que de repente que está aqui lutando para não ir, vai, e quando vai lá se vê numa situação complicada porque não queria ir. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais fácil é esse retorno a, vamos dizer, a sanidade espiritual, de entendimento que o plano espiritual é o nosso mundo original e que todos nós voltamos para lá e vamos prosseguir por lá até quando, por aqui, até quando não precisarmos mais encarnar, estarmos num mundo já muito melhor. Cada ser é além do corpo o que cultivou na indumentária carnal, nem melhor nem pior do que era. As construções mentais, longamente atendidas, não se apagam dos painéis espirituais ao toque mágico da desencarnação. Nem tampouco o culto da personalidade. Os hábitos infelizes se rompem de imediato, graças ao bisturi miraculoso da morte. Morrer e viver nas vibrações materiais são contingências que dizem respeito a cada um. Por essa razão, em memória dos teus mortos queridos que vivem, não lhes provoquem as paixões subalternas com oferendas de ordem material. Já não necessitam dos mimos enganadores, nem das demonstrações exteriores do mundo da forma, que é esse mundo em que vivemos. Tem agora outro conceito. Compreendem melhor o que foram, como poderiam e deveriam ter sido, e lamentam se não souberam conduzir a experiência pelas nobres linhas da elevação moral. Então, Joana é muito clara aqui para nós. Só nesse pequenino trecho ela fala de atitudes que nós temos, de como que os espíritos se sentem no plano espiritual e essa relação que eles têm com esse mundo físico. E ela diz: então, por essa razão, em memória dos teus mortos queridos que vivem no plano espiritual, simplesmente deixaram o corpo, mas continuam vivos. Não lhes provoquem as paixões subalternas com oferendas de ordem material. Eles não estão mais no mundo material. Então, assim, como ela diz, não há aquela razão para ficarmos fazendo oferendas materiais. Mas ofereçamos, sim,
nossa vibração amorosa, positiva, de alegria mesmo, para podermos ter convivido. Embora seja difícil, e nós sabemos muito bem disso, né? Encarar a morte, a separação dos nossos entes queridos que estavam conosco tanto tempo, que aprendemos, que ensinamos, que vivemos tantas coisas juntos. Mas é o destino, é a origem, é o final de cada um aqui no plano material. E todos nós vamos passar por isso. Então, cultuar aqueles que se foram com coisas que nós temos aqui não tem a razão de ser, porque eles não mais utilizam esse plano, estão em outro entendimento. Então, daí a nossa vibração precisa ser sempre positiva, amorosa, através de preces diretas. Não como diz ali o Evangelho, hoje as preces pagas, que não tem razão de ser, nem necessidade alguma. E Joana continua. Respeita-lhes a memória, mas desvincula-os das coisas transitórias. Ama-os e liberta-os das evocações dolorosas do vaso carnal. Ajuda através da tua valiosa dádiva de amor os que se demoram ao teu lado experimentando aflições e desespero. Transforma as flores débeis que logo fenecem em pães de esperança, que sustentarão vidas em quase extinção. Apaga os círios de parca luminescência e acende a luz da caridade, pensando neles, para que as lâmpadas de misericórdia que coloques em outras vidas possam transformar-se em claridade sublime nas consciências deles. Porque eles vivem, e dependendo da situação espiritual de cada um, do seu grau de entendimento, de evolução, eles estão vendo aquilo que nós fazemos. E eles estão em outra situação, não estão mais vivendo essa vida débil, fraca que nós vivemos, limitados às coisas materiais. E por isso que eles valorizam extraordinariamente os nossos atos, aqueles que nós fazemos. E especificamente aqui, como diz a Joana, não é? Ela diz assim: coloca as lâmpadas de misericórdia que coloques em outras vidas possam transformar-se em consciência sublime nas consciências deles. Nas consciências deles. Quão felizes eles se sentem sabendo que aqui nós estamos realizando coisas boas. Estamos pelo bom caminho, aqueles caminhos que eles sabem da necessidade, porque eles estão no plano espiritual, são devidamente orientados, e se eles estão conosco, nos olhando, nos observando, quão felizes ficam por sabermos que nós aqui estamos indo para esse bom caminho. Não ficarmos tão detidos às coisas materiais, com brigas, com quebra-quebra, com isso, com aquilo que a gente sabe o quanto que é ruim, mas sim nos preocupando-nos um pouquinho mais, que assim seja, com aqueles que estão conosco, em nossas famílias, no trabalho, seja lá onde for. Mitiga a sede, diz Joana, mitiga a sede, diminui a fome, alfabetiza, enseja o medicamento, fomenta a concórdia, distribui a esperança, divulga a paz, recordando aqueles a quem amas e que partiram para o mais além, e chuvas de bênçãos cairão sobre eles, abençoando-te também. Olha aqui esclarecimento, né? Maravilhoso que Joana nos dá. Todo bem que fazemos, no caminho do bem, no caminho do amor, são luzes que mandamos para eles, e quanto eles ficam felizes, sabemos que nós estamos aqui no bom caminho e não estamos nos perdendo tanto para as coisas e nas coisas materiais. Continua Joana. Não os planteis em desesperos, não os exaltes em qualidades que não possuem. Recorda-os na saudade e mantém-nos na lembrança do carinho, sabendo por antecipação que um dia virá em que jornadearás também na direção desse mundo em que eles se encontram, voltando a estar ao lado deles, sendo feliz outra vez. E como dispões ainda de tempo para preparar a tua viagem de retorno à pátria espiritual, organizais emocionalmente, entregando tua vida à providência divina e vivendo de tal forma no corpo que, em chegando o momento da desencarnação,
não te detenhas atado às mazelas, nem às constrições do vasilhame carnal. Ou seja, trabalhemos bem, façamos o nosso bem, o nosso melhor, sabendo conscientemente que aqui é uma passagem rápida. E se é chegado o nosso tempo, se é chegado o tempo, que Deus abençoe a jornada que aqui termina e abençoe ainda, né, com muito amor a jornada que aqueles que aqui estão retornam e que é o caminho nosso também. Então, grandes conselhos, grandes colocações de Joana de Ângeles para nós, dando-nos uma outra visão daquilo que tantas e tantas vezes nos reduzem a prantos, a lágrimas. E como ela diz, só estamos atrapalhando a recuperação espiritual desses que lá estão, preocupando-nos mais conosco do que com aqueles que partiram, porque outras já são as necessidades deles, independentes das nossas necessidades aqui, na outra visão que eles têm e que nós procuramos e devemos procurar entender melhor, embora dolorido, mas usando, como sempre se diz, a lógica, o raciocínio e a razão, dentro daquilo que tudo nós podemos aprender e guardar em nossa memória e, acima de tudo, praticar. É o que Joana pede a cada um de nós. Aniversariantes de hoje, olha aqui, Eliana Rátido, Sidney Machado, nossos parabéns, Maria Irene Altiva Suzy Souza, Aldo Batista de Araújo, Eduardo Farnese, Samanta Teixeira Machado, Luiz Eduardo Português, Michel Ferreira, Simone Zanite, nosso abraço para Simone, que a gente conhece pessoalmente também, né? Conhecemos aqui o Aldo, Eliana também, o Sidney, aliás, também. Nosso abraço também para Luiz Eduardo Português, Samanta Teixeira Machado, aqui falamos, o Michel Ferreira, a Simone Zanite, a Elaine Nicolucci, né? O aniversariante, Francisco Carlos Parrilha, conhecemos também a Elaine, né? É cunhada da nossa prima Ruvani, mandamos um grande abraço para ela, com muita saúde, como para todos os aniversariantes. E amanhã, Vano Leonel, Viviane Leal, e também está conosco a Silmira, Elaine Faria Lopes. Então, para todos vocês... A Elaine, minha amiga. Então, Elaine Faria Lopes, amiga da Célia, olha aí, tá vendo, Elaine? Ela manda aquele abração especial para você. E nós mandamos também abraços especiais para todos os aniversariantes, amigos, né, de vocês, aniversariantes, familiares, de todos nós, que Deus abençoe a caminhada, caminho do bem, sempre, 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 muitas e muitas felicidades. É isso, amigo, quantas coisas boas, né, ouvimos hoje aqui de Joana de Ângeles. Então aqui também deixamos nossa boa noite, né, para Sônia Martins, para Cacilda Cassiano, a Denise Holland também aqui que está conosco, nosso grande abraço, a Cecília Tiliac, todos vocês. Pois é, amigos, chegado então aqui o momento da nossa despedida, pela nossa prece de encerramento, né? Aquilo que a gente faz com muito amor, com muito carinho, por todos aqueles que nós conhecemos, por aqueles que nós pedimos, que é de nosso conhecimento. Agradecemos então a Deus a possibilidade de estarmos, inclusive, juntos orando por todos eles. Vocês vão mentalizando aí também todos aqueles que vocês desejam, para que na nossa prece nós comuniquemos o nosso amor com o nosso Pai. E assim, vamos orar aqui também pela recuperação, claro, sim, da minha cunhada, nossa cunhada, Cecília de Paula, né, que Deus abençoe, nossos irmãos espirituais estejam firmes e fortes, como devem estar, amparando e fortalecendo Cecília. Também a todos esses aqui que nós temos os nomes: Aline Priscila Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Caleb Filho, Delcio Luz da Silva, Douglas Constância, Helena Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Facioli, Eunice Pinheiro de Oliveira, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolussi, Risorade Maria da Silva, Rogério Mantovani, Liliana Saldanha, Zulei Cabrum, Claudinei Ramos, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Emerson, Adriano Licenco, Zoraides Braga, Simone André Santa Rosa, Tiago Inácio Azevedo, Carla Souza, Aline Cristiano Tramesquim, Theo Mantovani de Oliveira Silva, Rosa Decrécio, Alexandre Camargo, Erenildo Moreira Cavalcante, Daniela Camargo, Eloy Teixeira Ramos, Bruno dos Santos Bastos Moreira, Alexandre Bastos Moreira, Lourenço dos Santos Bastos Freitas, Benedito Carlos Silveira, Maria Ângela Dona Bela Bastos, Jacques Meter Marques, Regiane Castelanelli, Silmar Andrim, Cristina Vieira Serra, Sara Martins de Queiroz, Bárbara Comete,
para todos, nosso carinho e nossa prece ao nosso Pai. Então vamos sim, queridos amigos, neste momento aqui, levar a nossa prece, o nosso carinho a todos esses e sim juntos agradecer a Deus por podermos mais uma vez aqui estar. Vamos lá então? Vamos lá? Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, seus filhos aqui reunidos vos agradecem, vos louvam pela graça da vida que nos concedestes. Tantos e tantos momentos de alegria vividos juntos, Pai, por vossa misericórdia. Assim vos agradecemos também ao Mestre Jesus, que está sempre conosco, participando de nossa existência, de nossos dias, nos amparando, nos auxiliando. E assim, com esta alegria, queremos sim pedir a vós as bênçãos sobre todos os aniversariantes destes dias, sobre tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, para aqueles nossos irmãos, nossos amigos, familiares, nossos entes queridos que já nos deixaram e agora no plano espiritual, pedimos suas bênçãos, Pai. Suas bênçãos para todos nós, para todos aqueles nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, após o cumprimento de sua jornada. Abençoa, Pai, a todos nós, a todos eles, aqueles que ficam entristecidos, o seu amor. Assim pedimos por todos esses nossos queridos irmãos que aqui demos os nomes. Pedimos por todos aqueles que mentalizamos, que trazemos em nossos corações, pedindo o fortalecimento, porque aqui todos nós vamos caminhar juntos. Assim, pedimos as suas bênçãos e seu amor, amado Pai, para todos os nossos irmãos, seus filhos neste mundo, tanto sofrendo com injustiças, tanto sofrendo com dificuldades, vítimas da ignorância, vítimas, sim, do orgulho, da vaidade de tantos. Abençoa a todos, amado Pai. Abençoa a todos aqueles que precisam do trabalho. Fortaleça aqueles que têm o trabalho. Auxilia na manutenção do seu trabalho e agradeçam sempre aqueles que nos dão o trabalho. Por isso, Pai, abençoa nossas famílias, onde juntos estamos, para nos redimirmos de nossos erros anteriores. Ante tantos erros cometidos, abençoa, sim, Pai, a todos nós, a todos os seus filhos que aqui estamos. Que a paz possa estar sempre conosco, nesse planeta que pedimos que abençoes. Esse planeta que tanto machucamos e precisamos restaurar seu equilíbrio natural. Abençoa sempre, Pai, nossas casas de oração. Abençoa, sim, com muito carinho e amor a todas as crianças, jovens, adolescentes. Nessa difícil fase de descoberta do mundo, e mesmo não sabendo que cabe a eles a árdua tarefa de melhorar este mundo em que nós vivemos, traduzindo suas atitudes em respeito, em amor, solidariedade, fraternidade, para que possamos todos juntos convivermos melhor. Assim, Pai, levamos a vós esta prece que agradecemos e juntos dizemos: Pai nosso que estás no céu, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas dívidas,
mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que esse Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados, desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados. Vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem, sem o consolo da palavra amiga. Vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para o espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. E esse Pai Nosso vá até os prostíbulos e erga essas pobres e infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, pela miséria, dando-lhes apoio e fé. E esse Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que cultivem a paz, evitem a guerra. Tenha piedade, Pai, dos órfãos, das viúvas e todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem estejam entre nós e fiquem com todos. Que assim seja. E vos pedimos, Pai, teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, sempre, sempre com todos os seus filhos. Estejam onde estiverem, como estiverem neste mundo, em seu universo, encarnados, desencarnados. E que seu amor, que acolhemos em nossos corações, tranquilize nossa mente, harmonize nossos lares, traga paz, traga o amor, traga a comunhão, abençoando assim aqueles que aos nossos lares vêm trazendo o seu amor. E abençoando, Pai, nossos anjos guardiães, todos os bons espíritos que conosco estão, e todos os nossos irmãos ainda perdidos em sua caminhada, dando-lhes apoio, fé e muita luz. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, amado Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Assim, queridos amigos, vamos, claro, aqui agradecendo a todos vocês, deixando nosso abraço, um beijo grandão para todos vocês, aquele abraço, coração a coração, meu e da Célia. Colhemos os seus também com muita alegria e desejando o melhor, uma bela noite, uma noite de paz, tranquila, uma ótima quinta, uma ótima sexta-feira. Sexta-feira, com a graça de Deus, saúde e sua permissão, estaremos reunidos mais uma vez para mais Evangelho. Joana de Ângeles, hoje falando maravilhosamente sobre o nosso culto aos mortos, com tantas orientações. Nós agradecemos a esse Espírito iluminado. E sim, agradecendo a todos vocês, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja conosco, com muita paz, amor e luz em nossas vidas. Distribuam a paz, e quer que forem. Linda noite para vocês e até sexta-feira. Tchau.